Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para compartilharmos assuntos inerentes à homilética, nossa terceira aula. E lembrando aos irmãos que nós já falamos sobre os diversos conceitos dentro de homilética, a importância da hermenêutica e da exegese para a homilética. Já tratamos também de alguns assuntos relacionados à comunicação, a necessidade de falar bem para que o outro compreenda e o meio, canal que nós vamos utilizar para que não haja ruído, para que não comprometa o conteúdo que está sendo compartilhado. Falamos um pouco sobre os tipos de sermões e falamos também sobre a finalidade dos sermões. Falamos que há 3 tipos de sermões e falamos que a finalidade são diversas e que vocês podem utilizar os diversos tipos de sermões para diversos tipos de finalidade. Para a nossa meditação, deixo hoje Atos capítulo 4, versículo 13 e 20, que diz o seguinte: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pulando para o versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os irmãos observem que Pedro e João aqui estavam numa situação delicada, mas faziam exposição da palavra, apologese do que eles acreditavam, a defesa da fé deles, e eles não falavam com timidez, mas falavam com intrepidez, com ousadia. E quem era Pedro e João? Esses 2 personagens eram pescadores. E para esses homens que estavam na qualidade de ouvintes, eles eram homens sem letras e indoutos. Mas o que chamava a atenção não era por serem sem letras e indoutos. Observe que se eles conseguiram identificar que esses homens eram sem letras e indoutos, é porque eles percebiam na exposição de Pedro e João que deveria haver falha gramatical, que com certeza haveria alguma construção inapropriada ou inadequada da formação de frases e orações, né? Mas apesar de eles serem homens sem letras e indoutos, havia uma coisa que chamava a atenção deles: a ousadia. Quando nós temos conhecimento, domínio daquilo que nós estamos falando, nós falamos com bastante segurança, e era isso que esses homens traziam de diferença. E quando esses homens foram questionados a respeito de dar continuidade ou não à sua fé, né, a sua pregação, ou a pregação da sua fé, eles disseram que não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Então, esse compromisso que eles tinham com a verdade lhes moviam a falar com ousadia e intrepidez. Então, irmãos, um bom vocabulário ajuda muito. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Uma entonação da voz agradável ao público ajuda muito. Mas eu quero dizer que nada vai fazer a diferença maior do que você ter a unção do Espírito Santo, você ter conhecimento da palavra de Deus e você estar na direção de Deus para que aquela palavra seja a mensagem que Deus preparou para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento, para aquela aglomeração, para aquele povo. Então, falar com ousadia é ter segurança naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você crê. Irmãos, diante do texto bíblico que nós lemos, nós percebemos que os apóstolos, eles falavam com ousadia. Infere-se dessa ousadia que eles tinham eloquência no falar. Eloquência vem do latim, eloquentia. E o que significa isso no original? Elegância no falar, falar bem, garantir o sucesso de sua comunicação, capacidade de convencer o outro, e é a soma das qualidades do pregador. Porque se você pretende comunicar algo, primeiro você quer ser acreditado, você tem domínio do assunto que você está tentando comunicar, e você quer convencer o outro a acreditar também no que você acredita. Senão não tem necessidade de fazer comunicação, né? Então, elegância no falar
as pessoas às vezes pensam que é você utilizar um vocabulário rebuscado, um vocabulário culto, científico, filosófico. Não! Elegância no falar é você saber se posicionar e comunicar bem aquilo que você quer falar com o outro, né? Você pode até não ter um vocabulário muito rebuscado, mas você tem um domínio da fala, você sabe concatenar as ideias, você sabe organizar as ideias, suas ideias têm início, meio e fim. E falar bem não é falar bonito, né? Falar bem é você saber ter a certeza, a convicção de que o outro compreendeu aquilo que você está tentando comunicar. Garantir o sucesso de sua comunicação. Quem não sabe, irmãos, falar bem, eu vou dizer para os irmãos, ele pode estar com o melhor produto nas mãos, mas ele não vai conseguir convencer o outro de que aquele produto é bom e ele não vai vender um sequer. Mas quando a pessoa ela é um bom comunicador, ela pode vender até dejeto de animais e dizer que serve para uma determinada finalidade. E a pessoa é capaz de pagar um valor altíssimo, porque soube convencer, soube comunicar, soube organizar as ideias e, sobretudo, soube tocar o outro com a sua comunicação. Mas para que haja eloquência, é preciso que haja algumas características presentes nessa comunicação. Variação no estilo, no ritmo, no tom e nos gestos. Uma pessoa que vai comunicar algo e fica parado como um poste, infelizmente, ela está passando a pior impressão daquilo que ela está tentando comunicar. Uma outra coisa, o ritmo. Você fala mais devagar, acelera. Quando você faz isso na sua comunicação, você consegue trazer uma atração do público para aquilo que você está fazendo. Primeiro porque o público está ali assistindo uma comunicação, uma mensagem que você consegue prender a atenção dela e você consegue fazer com que ela fique observando, porque não sabe qual é o próximo passo que você vai dar. A pior coisa é o ouvinte já saber tudo que você vai fazer, porque já está acostumado com aquela mesma sequência de postura na sua comunicação. Então, você varia no estilo, ora você gesticula, você muda o ritmo da sua fala, ora você fala mais ligeiro, ora você fala mais devagar, ora você fala num tom mais baixo. Ora você pergunta, e disse Deus, Adão, onde estás? Então você consegue trazer a atenção do público. E se alguém estiver ali cansado, vai conseguir interagir com você naquela aula. É importante na eloquência você fazer essas variações. Variação de tom, variação de ritmo, variação nos gestos, porque você não é um poste. Então isso é importante. Por que os grandes pregadores eles não ficam parados em cima do púlpito? Exatamente, é essa característica que faz dele ser, uma das características, na verdade, que faz dele ser um grande pregador da palavra de Deus, que eles caminham de um lado para o outro, mantêm a atenção. As pessoas que pegam o início da ideia da pregação, pegam o meio, pegam o final, porque estão atentos. E quando é que o pregador é ruim? O pregador é ruim quando as pessoas veem o início da pregação e dormem o restante todo. Porque o que foi pregado hoje só viu só uma parte, não entendeu a conclusão das ideias, ou então acordou só no final das ideias. Então é preciso ter essa variação para você manter o seu público atento. Esbravejar. É ruim esbravejar, irmãos? Às vezes sim, às vezes não. Você tem que ter um tom de voz que não agrida o seu público. Mas é preciso, em determinado momento, você fazer uma entonação mais elevada da voz. E quando você faz a entonação mais elevada da voz, você acaba caracterizando melhor o personagem que você está tentando demonstrar ou reproduzir naquela fala, tá? Então, mas o esbravejar durante toda a pregação faz com que o ouvinte feche os ouvidos. Ele vai fechar os ouvidos naquele dia, no outro dia ele vai ficar até a metade do culto, e no dia seguinte ele vai procurar saber quem vai pregar. Irmão Jailson, não vou lá não. Aquele irmão só grita. E outra coisa é a melancolia. Quer dizer, nem um extremo
e nem o outro extremo. Aquela pessoa que prega e que você precisa aumentar o som várias vezes, porque senão ele não consegue ouvir, e aqui o povo fica naquela sonolência, aí vai dizer assim que vai pregar, mas falando, prefiro dormir em casa. Então, irmãos, nem uma coisa nem outra. Por isso que é preciso essa variação no estilo e no tom de voz também. E palhaçada. Púlpito não é lugar de palhaçada. Mas tem pessoas que têm o seu estilo, que conseguem pregar fazendo os outros rir. Eu mesmo conheço um pastor que ele prega muito bem, as pessoas estão apanhando, sendo corrigidas na Bíblia, mas sorriem, porque o estilo dele de pregação é esse. Mas isso aí é uma questão de um dom natural dele. Ele não consegue comunicar se não for dessa forma. Quem vai questionar isso? Mas público não é lugar de palhaçada não, irmãos. Fazer as pessoas rirem, não. Quem quer rir vai para o circo. Ali é lugar de se pregar as verdades, e as verdades de Deus são pregadas com seriedade. E eu já vi pessoas, infelizmente, utilizando o púlpito para contar piada. A voz é o principal aspecto de um discurso e precisa ser audível e entendível. A pronúncia clara das palavras, a leitura correta, observando as pontuações e acentuações, o vocabulário compreensível à faixa etária ou ao grupo cultural para quem se ministra. Então, procura ver o texto antes de você pregar, fazer uma leitura breve antes de você pregar, ver onde é que estão as pontuações, se aquilo que você entende é de fato o que está escrito, para você não chegar na igreja e não ler. E disse Jesus, Maria, tirai a pedra. Acabou com a pontuação e acabou com a compreensão daqueles que não têm o exemplar da Bíblia para compreender, e ridicularizou aqueles que têm, que diz assim, olha, ele está atropelando a pontuação. Como é que ele vai interpretar isso? Um outro texto que nós podemos citar é aquele: e disse o ladrão que estava à sua direita, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As pessoas botam pontuação onde não tem, e aí vai comprometer o entendimento. Então, a eloquência também tem a ver com as pausas que você dá, os momentos que você respira, para que as pessoas compreendam, para que as pessoas assimilem. Tem aquelas pessoas que parecem uma metralhadora, entregou a mensagem. Pergunta-se, eloquência e a comunicação. Os irmãos compreendem? Então, fica a dica aí, ó. Se o outro não entender, não adianta você falar bonito, não adianta você estar bem vestido e não adianta você ser muito rápido na comunicação da sua mensagem. É melhor você falar 1 milhão de palavras e ser entendido do que falar 2 milhões de palavras e palavras bonitas do dicionário. Uma coisa, irmãos, que não podemos deixar de ver também, a estrutura do sermão. O sermão ele é dividido em partes, em título, introdução, o texto bíblico, a argumentação e a conclusão. O título é o tema. Esse tema você pode receber pronto para fazer um esboço, né? Ou você pode simplesmente criar, a partir do tipo de sermão textual, como nós já falamos, criar um título para aquele sermão. Não é que ele tenha que ter um título, mas você pode criar um título, porque o título aguça a curiosidade dos ouvintes. Só que o título, ele pode ser imperativo, interrogativo e enfático. Imperativo quando ele dá uma ordem. Ide é o seu título, Marcos 16:15. Interrogativo, onde estás? Está lá em Gênesis 3:9. É uma pergunta, vai trazer uma reflexão. E o enfático é aquele que é reduzido. Vamos falar hoje sobre o amor, falar sobre a fé, falar sobre o perdão, falar sobre a regeneração, falar sobre a predestinação. São títulos reduzidos que você coloca, eles são enfáticos. E quem vai ouvir a sua pregação sabe de que tema você está falando, de que assunto você está falando. Porque não tem uma coisa pior do que você estar numa pregação sem pé e sem cabeça. Você não sabe o que o preletor queria de fato comunicar. Agora, quando vocês forem colocar títulos
já sabe que eles vão aguçar o interesse, instigar o seu ouvinte a ouvir aquela pregação, cuidado com alguns títulos. Por exemplo, o homem que perdeu a cabeça num baile, falando de João Batista. Não coloca esses títulos, porque esses títulos parecem mais matérias jornalísticas e que acaba depreciando o texto bíblico. Raposas com lanternas traseiras acesas, aquela passagem de Sansão. O pecador está frito, no caso do rico e Lázaro. Ou então, o homem que caiu do cavalo. Então, são títulos de pregações que não soam bem, que parece mais uma pilhéria. E eu já disse a vocês que a Bíblia tem que ser pregada com seriedade, porque ela é verdade. Então, a introdução. A introdução é o exórdio da pregação, ela tem que ser atrativa, tem que estar relacionada com o tema que você citou antes, o título, e tem que ser breve, original e relevante. Original por quê? Ela não pode ser algo copiado. Todo culto que você vai, você dá o mesmo título para a mensagem. Ou você já pregou em vários lugares e continua pregando aquilo sem originalidade nenhuma. Peça a Deus a palavra original, uma palavra que o povo precisa. E traga algo novo para o povo, original, tá? Algo que não seja cópia, plágio de outros cultos ou de outros pregadores. Uma outra coisa, uma mensagem relevante, a introdução tem que ser relevante. Se não for do interesse daquele público, o público vai se desinteressar logo na introdução. Então, tem que ter uma introdução relevante, que toque a alma do público para que ele se sinta inserido no texto bíblico, inserido naquele contexto e que ele busque aquela resposta. Tem temas que são interessantes, que são os interrogativos. Os interrogativos, você faz as perguntas e a resposta só vem na conclusão. Então, acaba fomentando o interesse do público em estar prestigiando aquela preleção, né? E se envolver com aquela preleção. O texto bíblico deve ser lido pelo orador. Estamos agora numa geração que as pessoas não querem mais ler o texto bíblico, não. Pega um celular, pega um tablet e tome lá, só recita o tema e não convida a igreja para ler a Bíblia Sagrada na congregação, não lê o texto da Bíblia Sagrada, parece que vai tratar de algo trivial, algo social, algo cultural. A Bíblia ainda é nossa base de regra de fé e prática. Então, texto bíblico tem que ser lido para fundamentar a pregação, né? Então, pessoas que já vão pregar sem Bíblia na mão. E não tem coisa pior ainda que o pregador que ainda vai para a igreja dizendo que não estava esperando aquela oportunidade. E ainda é o pior de tudo. E tem que ter o texto bíblico. Não devemos escolher textos proferidos por homens ímpios ou por Satanás. Aí, já estou com a Bíblia na mão, irmão. O que eu tenho que fazer agora? Ler o texto bíblico. Aí você vai ler um texto proferido por Satanás. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Quando diz amém, amém. E aí você vai e lê esse texto. Não pode ser dessa forma, não tem que selecionar um texto que tenha, que seja uma fala divina ou que seja de alguém inspirado por Deus que trouxe aquela mensagem, já que você vai deixar apenas um texto para reflexão. A argumentação é o desenvolvimento e você vai ordenar os pontos da mensagem. Coloque por ordem crescente, né? Esses pontos para o ouvinte ir evoluindo na mensagem. E a conclusão, ela também tem que ser breve. Você faz uma breve conclusão e não mais, mesmo que você começou o seu título de forma interrogativa, você vai concluir de forma afirmativa, trazendo a resposta que você perguntou no início, trazendo uma confirmação daquilo que você já foi enfático no início ou que você foi imperativo no início. Irmãos, quando vamos proclamar a palavra de Deus, fazemos uso da oratória, que é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Mas não basta só a oratória, não. A oratória precisamos também ter um chamado divino. E esse chamado divino, ele pode ser coletivo ou individual. O chamado coletivo é aquele chamado que Jesus fez para todos, para a grande comissão, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Só que o chamado individual é aquela pessoa específica que Deus chama para o ministério do ensino, do apostolado, para profeta, para mestre, né? Então, são chamados específicos e são chamados
individuais. Também tem que levar em consideração a experiência pessoal. O pregador tem que ter um bom testemunho, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter comunhão com os homens, tem que ter inteligência, tem que ter moral, tem que ter eloquência, tem que ter simpatia. Isso faz a pessoa ser um grande pregador. Pessoa que entra de nariz em pé na igreja, não olha para os irmãos, não saúda o porteiro, essa pessoa não gosta de simpatia do público e a mensagem dele não vai ser bem recebida. Não é que tem que agradar o público, mas a Bíblia diz que a humildade precede a honra. E se eu seleciono, inclusive, com quem eu falo e quem eu excluo, logo a minha mensagem não é a mensagem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não excluía ninguém da sua mensagem. Inclusive, Jesus foi as partes mais baixas, onde haviam mais pobres, na Galileia, na Cesareia, sucessivamente, para pregar o Evangelho. A postura, irmãos, também. A postura, eu tenho que ficar atento à fisionomia. Tem pessoas que andam carrancudo, pessoas que riem demais. Eu tenho que tomar cuidado com essa questão da minha postura. A fisionomia, no momento que eu estou pregando. Pessoas que pregam fazendo careta, né? Caretas. E tenho que olhar em volta, para não fixar o olhar no banco, no teto, no chão. Eu tenho que olhar em volta para todo o público. Às vezes a gente olha para uma pessoa que a pessoa está nos olhando de forma mal encarada, ou cara feia, parecendo que não está gostando da mensagem. Mas eu não posso ficar me intimidar com isso, porque aquela pessoa pode estar enfrentando um problema, pode não ser nada daquela leitura que eu esteja fazendo no momento. Então, a minha postura é de olhar todos à minha volta, de estar sempre com bom humor, sempre com um sorriso no rosto, entusiasmo na pregação da palavra, deixar as mãos visíveis para que todos vejam que eu não estou nervoso, nem escondendo nas costas, como já colocamos, e nem dentro do bolso. Cuidar da indumentária, que é as cores, as transparências, as estampas, cabelos penteados, sem excesso de pelos no rosto, aqueles irmãos que vão pregar barbudo, gostam de pregar barbudo, e também o modo de assentar, pessoas que se sentam de qualquer maneira, seja homem, seja mulher, tem que tomar cuidado também, porque você está com um público ali te avaliando. O vocabulário também. O pregador que se expressa mal é ouvido com desinteresse, porém o que se expressa bem é ouvido com prazer. Então, se o pregador se expressa mal, ninguém vai ter interesse de ouvi-lo. Tem pessoas que matam a língua portuguesa, né? Eu não digo que aqueles que falam sobe para cima, desce para baixo, entra para dentro, sai para fora. É um vício de linguagem, mas o pior é quando você quer falar bonito e acaba não errando no vocabulário feio, e as pessoas que ouvem ali veem que é uma tremenda de uma vaidade, porque você não tem esse linguajar, ou esse vocabulário tão exacerbado assim. A administração do tempo. É bom compartilhar isso com os irmãos, porque é preciso que vocês saiam dessa disciplina sabendo disso. Há um consenso, irmãos. Quando se dá a oportunidade para uma saudação, não pode passar de 5 minutos. Quando dá a oportunidade para uma palavra, é 10 minutos. Quando dá a palavra para uma preleção, dura entre 30 a 40 minutos, mas o bom senso pede para você solicitar do pastor da igreja qual o tempo dele, qual o seu tempo para trazer a pregação da palavra. E também tem que observar o horário do culto. Alguém te deu passou o microfone 10 para as 9, você sabe que o culto termina 9 horas, você vai pregar 30, 40 minutos, você vai maltratar os irmãos que estão ali desde 7 horas da noite. Mas a igreja chegou, o pessoal da igreja chegou tarde. Você tem que olhar que tem um horário para começar e para terminar o culto. Bom, e o esboço é um preparo prévio que tem que ter auxílio e a iluminação do Espírito Santo. Mas pregadores cometem erros. Claro, somos seres humanos, mas podemos evitar alguns deles. E eu vou citar alguns dos irmãos. Posturas inadequadas. Escolhas da indumentária. Falta de higiene. A linguagem. Falta de preparo prévio. E eu quero deixar claro a vocês que o corpo fala. Aquela pessoa que chega na frente do púlpito e aí as pernas abertas, todo largado, essa fala aí transmite uma mensagem.
além daquela mensagem que você está transmitindo oralmente, você está transmitindo uma mensagem descomprometida com a sua postura. Então, essa postura inadequada de ficar escorado no púlpito, encostar em algum lugar para você ficar falando, debruçado no púlpito, ou até sentado, muitas vezes não tem nem coragem de levantar para falar alguma coisa. Então, essas são posturas inadequadas. Se espera de um pregador que ele fique de pés, a não ser que ele seja cadeirante, que ele fique de pés, que ele saiba, tem uma postura ereta, né? A não ser que ele tenha alguma deficiência, e espera-se que ele não fique tentando segurar a parede da igreja que não vai cair, nem sustentar o púlpito também que não vai correr. Tá? É importante que ele tenha essa postura adequada para comunicar bem a verdade. Isso transmite segurança. Lembra que os discípulos, os apóstolos transmitiam com autoridade? Essa postura envolve porque a forma como você se apresenta, ela também diz muito sobre aquilo que você está comunicando. A escolha da indumentária. Tem igrejas por aí que tinha disciplina para quem se vestisse todo de preto ou todo de vermelho. Não precisa chegar a esse extremo, mas você há de convir que se você vai pregar todo de vermelho, todo de preto, faça uma escolha, uma escolha agradável, que não agrida a visão do seu público com a sua roupa. Uma outra coisa, a escolha da indumentária ainda. Hoje nós estamos numa onda de pregadores que botam calças justas, apertadas, né? Mulheres que botam a parte de cima praticamente transparente, ou a saia também justa, ou transparente, ou curta demais. Então toma cuidado com a sua indumentária. Mas eu não quero falar apenas dessa questão de roupa justa, roupas transparentes e cores, não. Olha a estampa, porque muitas vezes você vai pregar na sua igreja e a pessoa, você não percebeu, mas a pessoa lá no público está percebendo. Certa vez um irmão foi pregar na congregação e uma irmãzinha chegou e chamou ele no final do culto. Meu filho, onde foi que você comprou essa gravata? Aí ele disse assim, por quê? A senhora gostou? Ela disse, não, meu filho, eu não gostei. Mas é a primeira vez que eu estou usando uma gravata tão bonita. Quando ela chegou, foi e mostrou. No meio da estampa, na gravata dele, tinha uma mulher despida. E ele não percebeu porque ele olhou somente o todo. Mas a mulher que é mais detalhista, ela percebeu uma mulher despida no meio da... E ele se desfez da gravata cara que ele comprou, bonita, a estampa bonita, mas o desenho de lá era apelativo. A outra coisa, aquelas mensagens, irmãos. Você tá ali, você não entende. Você comprou a camisa com a mensagem em inglês e você vai para frente da igreja com transmitindo uma mensagem evangélica e na sua oralidade e transmitindo uma mensagem escrita que você não sabe nem o significado. O seu público pode não entender de inglês, mas ali naquele meio pode ter uma pessoa que compreenda, como eu já vi várias pessoas com mensagens inadequadas dentro da igreja. Chamei e disse assim, meu filho, você sabe o que está escrito na sua camisa? Já vi até mensagens apelando para estupro dentro da igreja, né? As meninas com aquelas camisas bem desenhadas, com mensagens escritas em inglês e que dizia, estou disponível, estou na pista, mas estava em inglês. Quer dizer, quem entende inglês está vendo essa mensagem, está acessível. É uma mensagem diferente daquilo que você está querendo pregar. Então toma cuidado. Procura adequar a sua indumentária sem muita comunicação, tá? Sem comunicação de cores, sem comunicação de mensagens, porque isso também pode tirar a atenção do seu público e pode também servir para você estar fazendo apologia a crimes que você desconhece ali e a mensagens que você desconhece. A falta de higiene, já pensou? Nós já sabemos que o lenço ele ajuda muito numa pregação. Pegar o lenço, passar na testa, né? Até aí tudo bem, irmãos. Mas eu já vi gente pregando e pegar o lenço e assoar o nariz. Isso é uma falta de higiene. E depois você pega aquele microfone e passa para outra pessoa. Pregador, não faça isso, você está queimando a tua imagem. Se você não está bem para pregar, passa a oportunidade para outro, tá bom? Essa falta de higiene ele queima um pouquinho. Fora
aqueles que não estão pregando estão lá na tribuna. E aí pensam que estão em casa, começa a limpar o salão. Cuidado com isso. A linguagem. Eu estou vendo muitos crentes hoje utilizando uma linguagem dentro de casa e outra linguagem dentro da igreja. Uma linguagem com os amigos, outra linguagem dentro da igreja. Cuidado. Você um dia vai falhar na sua pregação e vai recorrer a um vocabulário que você não está acostumado a falar e você vai trazer a linguagem de dentro de casa para dentro da igreja. Tem palavras, por exemplo, que hoje estão sendo faladas no meio evangélico e que não eram faladas antigamente porque era considerado palavra torpe e hoje estamos falando, né? E toma cuidado porque você pode trazer isso para dentro da sua pregação e vai ficar comprometido, tá? E a falta de preparo prévio, foi aquilo que eu já falei com os irmãos. São os erros mais comuns dos pregadores. Irmãos, eu não estava esperando por essa oportunidade. E é pregador, é obreiro, é auxiliar de administração. Toma cuidado, irmãos. Vai para a igreja, prepara a mensagem. Se não for aquela que Deus quiser dar, Ele vai dar outra. Mas você vai estar com sua mensagem lá na ponta da agulha. E o corpo fala. Há uma outra coisa que eu quero falar da indumentária, irmãos. Eu falei das saias das irmãs, mas às vezes o pregador vai para a igreja com o punho do paletó batendo no meio do braço. E você tem que tomar cuidado com isso também, porque isso depõe contra você. É um colarinho para cima, é uma camisa rota, camisa suja. Então toma cuidado com essa indumentária, porque o teu corpo fala, as tuas vestes falam, a tua higiene fala, a tua linguagem fala. E se você se preparou ou não se preparou, o público também não é besta. Ele sabe se você tem domínio do assunto ou não. Não se fala com a mão no bolso e não se fala com a mão para trás, tá? Deus abençoe. Trouxe aqui para os irmãos alguns vícios de linguagens, jargões, clichês ou bordões, como os irmãos queiram chamar. Alguns são jargões, outros são clichês, outros são bordões. Depois vocês veem o significado de cada uma dessas palavras aí. Deus não usa vasos vazios. E quais foram os vasos que Deus usou quando a mulher viúva foi dizer para o profeta que ela só tinha um pingo de azeite? Ele não mandou, não foi pegar vasos vazios? O outro, Deus não fala com o homem deitado. Como é que Deus não fala com o homem deitado se Deus falou com Ezequias através de Isaías? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quando Deus aperta o homem não é porque ele ama, é porque ele odeia? Então, são jargões e a gente vai repetindo. Quem tem promessa de Deus não morre. E porque Abraão tinha promessa, Abraão, tua descendência vai descer para uma terra, vai ficar oprimido por 400 anos, mas depois voltará para essa terra aqui e eu darei terminantemente como posse e como herança. Abraão morreu, não viu o cumprimento dessa palavra. Então, como é que quem tem promessa de Deus não morre? Morre sim, tem promessa de Deus e morre. O que não morre é a promessa de Deus, porque até o profeta que Deus usa, ele morre, mas o Deus que proferiu, ele está vivo e ele vai cumprir a palavra dele, porque a palavra dele é viva, ela não morre. O outro texto, olhe para o irmão que está do seu lado e diga, irmão, se o pregador, isso aqui já são jargões, se o pregador está dizendo, está comunicando, para que o outro irmão precisa repetir? Ele mesmo fala, ele não está com o microfone na mão. Olha, você mesmo fala, você que é o comunicador aqui, eu estou aqui só como ouvinte. Então, quando chega um pregador desse na minha igreja, olha para o irmão que está do teu lado e diga, eu não digo nada porque é ele que tem que dizer, é ele que está com a palavra na mão, eu não sou profeta dele. Tá? Então, para e pense essas coisas que nós vamos inventando e reproduzindo sem raciocinar, nós somos seres inteligentes. A outra coisa, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não somos nós? O melhor de Deus, ele não está nos servindo paulatinamente? Porque ele está por vir, ele está guardando, ele não está nos concedendo. Deus sempre dá o melhor para os seus servos, não está por vir. Ele sempre dá o melhor, todos os dias ele nos surpreende com o melhor para nossas vidas. A outra coisa, a ciência diz que quem repete, grava. Então repita comigo. Não precisa repetir nada com ninguém. Ele vai estar ali para pregar a palavra dele, não para ser animador de auditório. Cada glória que você dá é um demônio que cai na sua casa. E já pensou uma casa de crente, irmão? O crente está lá dentro da igreja, cada glória que você dá, o demônio cai na sua casa. É complicado essa situação. Um outro aqui, ó.
Hoje eu tô no óleo, e ontem, e amanhã. Faça estremecer o inferno com seu brado. Quem disse a você que o seu brado faz estremecer o inferno? Complicado. Começa a dar uma rajada de línguas estranhas onde tu estás. É metralhadora? Ah, você não entendeu, senão teria dado um glória. Mas que instigação é essa para a pessoa glorificar só para satisfazer o ego do pregador? Você não entendeu. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Pelo amor de Deus, irmão, vamos e convenhamos. Prega a palavra, deixa de jargões. Tem pregadores aí que gastam 30 minutos com esses jargões e quando o crente sai da igreja, você aprendeu o quê? Quase nada. Receba, receba, receba! E aí dos 30 minutos ele já perdeu um bom tempo da pregação. Temos outro aqui. O outro quem diz amém por isso? Mas nesta noite eu vim aqui te dizer, perdeu a oportunidade da glória. Eu vou repetir para você entender. Eis que falo nesta noite, começa a dar glória. Manda a glória para o alto que Deus manda a bênção para baixo. Hoje você está por baixo, mas amanhã você estará por cima, porque a roda gigante gira. É forte demais esse negócio. Hoje é noite de mistério. A partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Vou te dar 1 minuto para você adorar. São linguagens que vocês veem nesses pregadores hoje da moda. Todos eles usam esses jargões, essas frases de efeito, porque eles sabem que mexe com o emocional. São marqueteiros e não pregadores do evangelho. Deus não precisa de marqueteiro, Deus precisa de pregador autêntico, de profetas. Então pregue a palavra, deixa de estar copiando essas invenções que só projetam teu nome ou o nome dos ouvintes. Se alguém chegar a ouvir essa mensagem e praticar isso, não se ofenda comigo, mas é porque você não vai ver nenhuma pregação da Bíblia Sagrada com essas frases de efeito, tá? Isso é frase de efeito, isso não leva para o céu, porque o que leva para o céu é Jesus Cristo, e ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. Trazer para as reflexões dos irmãos aqui algumas falas. Não sou calvinista, gosto de algumas exposições de Calvino, não de todas, eu não concordo com todas, mas eu trouxe algumas aqui que eu concordei. Não de Calvino só, eu trouxe uma de Calvino, o grande teólogo Charles Spurgeon e o nosso irmão José Roberto Chagas. Primeira reflexão ninguém chegará a ser um bom ministro da palavra de Deus, a não ser que seja, em primeiro lugar, um estudioso da mesma. Foi João Calvino que disse. E isso aqui é verdade. Ou você conhece para comunicar, ou você não pode comunicar aquilo que você não conhece. Ou você estuda primeiro para você comunicar, ou então você vai estar aquém de um bom comunicador do evangelho das verdades sagradas. Aquele que cessou de aprender, cessou de ensinar. Aquele que já não semeia na sala dos estudos, não mais semeará no púlpito. Isso aqui foi falado por Charles Spurgeon. E está válido até hoje. Olha, João Calvino falou isso em 1509. Tem mais de 500 anos que João Calvino falou isso. Está válido. Charles Spurgeon falou isso há quase 200 anos. E está válido também essa palavra até hoje. Se você não quer aprender, pare de ensinar. Porque nós nunca sabemos tudo e nunca sabemos demais. A fonte é funda e nós somos limitados. O José Roberto Chagas diz que pregador algum terá aprovação de Deus se não for santo. E pregador algum terá legitimação do público sem se preparar. Para Deus te usar, você tem que ser santo, ser separado. E para o público te legitimar como um pregador, você precisa ter preparo. Infelizmente, na hora Deus dá, na hora Deus fala, mas você precisa ir para a sala dos estudos. A ordem de Jesus foi: o Espírito Santo vos fará lembrar. Não é fará aprender, não, fará lembrar. Para eu lembrar, eu preciso ter conhecimento prévio. Finalizando aqui, irmãos, Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, 4 e 13, ele diz o seguinte, e eu utilizei Paulo porque Paulo ele traz informações ou aulas ou ensinos
multidoutrinárias, né? Ele fala de salvação, fala de escatologia, Paulo fala de muitas doutrinas da Bíblia, mas ele também fala, pincela um pouco sobre essa preocupação com o obreiro em comunicar bem a palavra de Deus. Quando ele fala aqui para Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, ele está mandando Timóteo se preparar previamente, Timóteo saber se apresentar, olhar ou verificar a sua oralidade. Então, são coisas que precisam ter cuidado, e Paulo ele observou isso já quase 2000 anos atrás. E ele deixa claro o seguinte, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Quando ele fala isso para Coríntios, ele diz assim, olha, nada eu quis comunicar para vocês. Eu não quis falar para vocês de como está a pandemia, não quis falar para vocês como está a situação do país, eu não quis comunicar para vocês, falar de história, de geografia, de ciência, eu só quis comunicar para vocês, o meu tempo é curto, e nesse pouco tempo eu falei de Jesus. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Pregador que enrola, fala de tudo menos de Jesus. Pregador que fala de várias situações, mostra que tem um cabedal de conhecimento filosófico e científico e não fala de Jesus. Por mais que você vá buscar referências à parte, mas a mensagem tem que ser cristocêntrica. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Eu só quis comunicar isso. E este crucificado, eu me preocupei mais em falar da sua morte, da sua crucificação, do preço que ele pagou. E aí ele diz assim, e a minha palavra, e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana. O que ele quer dizer aqui? Eu sou doutor da lei. Eu poderia aqui destilar um vocabulário que sobejasse aqui a vocês, mas eu trouxe uma pregação sem palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu procurei comunicar com simplicidade Jesus Cristo nas minhas pregações e, sobretudo, em Jesus Cristo, o seu sacrifício, mas a demonstração do Espírito e de poder. Ele quer dizer também aqui, dependendo do Espírito Santo. A mensagem foi instruída, inspirada por ele. E depois do versículo seguinte diz assim, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Ou seja, eu posso até usar um contexto atualizado para trazer uma mensagem para a igreja, mas em conformidade com as Sagradas Escrituras. Você não está proibido de fazê-la, não, mas em conformidade com a Sagrada Escritura, como o Espírito Santo ensina e comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não adianta pegar as espirituais e comparar com as financeiras espirituais e comparar. Infelizmente tem gente fazendo isso. Quando, por exemplo, aquele versículo em Isaías que diz que vai comer o melhor desta terra, as pessoas pegam o espiritual ali e levam para o lado financeiro para trazer mais promessas de prosperidade. Então, toma cuidado. Paulo nos deixou um legado, nos deixou um ensino. Um abraço para todos e estamos aqui disponíveis para discorrer qualquer dúvida que os irmãos tiverem. E se eu não estiver no momento como respondê-los, eu prometo que responderei no momento oportuno.